Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos chegando aqui, irmãos, para mais uma live. Hoje, terça-feira, nós teremos o nosso culto de doutrina, de ensino na igreja. Entretanto, a igreja continua ainda fechada, né, por ordem das autoridades. Então nós temos que realizar uma live aqui. Abraço aí para o Felipe, né, meu sobrinho, Felipe Ferreira. Deus abençoe. Estamos aguardando mais irmãos entrarem. Se você puder ir compartilhando aí, por gentileza, essa live para nós poder expandir, né? Gidiane, lá da cidade de Birigui, um abraço, Deus abençoe. Glória a Deus. Estamos começando agora. Hoje é um culto de ensino. Vamos aguardar alguns irmãos entrarem aqui. Glória a Jesus. Está aqui comigo a Pâmela, né? Minha filha Pâmela, caçula. E vamos adorar o Senhor. Gidiane, o Anderson, lá da cidade de Birigui. Vamos aproveitar, vamos orar nesse momento. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, nós te louvamos e te exaltamos por esse momento que o Senhor tem preparado na noite desse dia. Mesmo que nós estamos aqui de modo remoto, mas estamos prontos para louvar e bendizer o teu nome na beleza da tua santidade. Continua nos sustentando a tua igreja, o teu povo, nos dirigindo, nos orientando à luz da tua palavra. E queremos pedir que o Senhor continue sustentando essa nação brasileira, as autoridades constituídas, os profissionais de saúde que estão engajados no trabalho contra coronavírus. Também, Senhor, os enfermos, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa repreender na autoridade do nome de Jesus. Continua nos sustentando e abre a porta da palavra para que nós possamos meditar na tua palavra agora e possamos que a tua palavra ache guarida em nossos corações e seja uma semente fértil. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Vivian, Deus abençoe, lá da cidade de Penápolis. E vamos continuar adorando o Senhor nesse momento. Vai pegar o meu lenço fazendo favor para mim ali. Glória a Deus. Marlene, paz do Senhor. Glória a Deus. Traz um copo d'água também, fazendo favor. Nós vamos dar seguimento aqui, aguardando mais irmãos, se puderem aí expandir essa live, para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Dia de terça-feira, o nosso culto de ensino na igreja, né? Mas como as igrejas ainda continuam fechadas, por causa do problema dessa pandemia que está muito difícil de ser solucionado. Andréia, não sei se é o Júlio ou Andréia que está aí, a paz do Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe. Estamos prontos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Vanessa, lá da cidade de Rinópolis. Glória a Deus. Nós vamos aqui, nesse momento, não sei se é a dona Mercedes que está ali. É a dona Mercedes. Parece não, que é a irmã Cida. A irmã Cida, pensei que era a dona Mercedes. Glória a Deus. Vamos ouvir a Pâmela louvar o Senhor com um hino. E daqui a pouco nós estaremos fazendo uma reflexão na palavra do Senhor. Um assunto muito interessante aqui sobre escatologia bíblica, né? Irmã Cida, Deus abençoe. Nós estamos tendo estudos também lá na casa da irmã Cida, do Danilo e da Ana, nas quintas-feiras. E o assunto que eu vou começar a falar aqui hoje, depois nós vamos dar continuidade lá na casa deles. Vamos ouvir a Pâmela louvar o Senhor. Também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvar o Senhor com o hino. E os irmãos fiquem em espírito de oração.
tua morte lá na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Amém. Graças a Deus. Ninguém pode calar um adorador, né? Aquele que verdadeiramente adora o Senhor de coração, né? Com o espírito quebrantado. Realmente que a nossa adoração ela possa chegar ao trono da graça de Deus. Haja vista, não é qualquer louvor, né? Ou cântico
que chega até o trono de Deus, porque os louvores são filtrados. Muita gente não sabe, mas os 24 anciãos que assistem diante do trono de Deus durante 24 horas, eles têm, uma das funções desses 24 anciãos é filtrar os louvores, por isso que eles têm taças, né, harpas de ouro e taças de ouro. As taças é para filtragem das orações. Amém. E as harpas, ou copas, né, numa tradução fala copas, é para filtragem dos louvores. Glória a Deus. Um abraço a todos aí. Tem pedidos de oração para Emanuele, né? Depois no final nós estaremos orando. Dabliana de Tupã. Dabli, lá de Tupã. Alessandro Ribeiro. Todos os demais irmãos que estão aí participando. Que eu peço que vocês, além de expandir essa live, se for possível, por gentileza, entrar lá no YouTube depois, Assembleia de Deus Ministério Apologético. E se inscrever lá no canal do YouTube, por favor. Assembleia de Deus Ministério Apologética. Deus abençoe. Que lá nós poderemos alcançar um número maior de inscritos no canal, para que as palavras, esse vídeo depois vai subir para lá também, né? Para que seja expandido e mais pessoas possam ser alcançadas, para que possam receber a orientação e a pregação da palavra de Deus. Se falando na palavra de Deus, que é o principal, quero ler um texto aqui juntamente com todos os irmãos, muito conhecido nas Escrituras, que é no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 24, muito conhecido, né? A partir do versículo 15. Se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada aí, você pode estar acompanhando juntamente conosco aí. Muito importante fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Versículo 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação desoladora, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça, para tirar as coisas de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mas ai das grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno e nem no sábado. Porque haverá então uma tribulação tão grande, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Outra tradução fala eleitos, né? Eis que de antemão vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Outra tradução fala as águias. Então aqui nós lemos um texto bem conhecido, né? Acredito que os irmãos todos já leram esse texto, já ouviram alguém explanando, né, discorrendo sobre esse texto, que o capítulo 24 de Mateus, irmãos, ele é um capítulo muito emblemático e muito profundo sobre questões proféticas. E esse capítulo ele deve ser lido e estudado com muito cuidado, porque existem muitas interpretações equivocadas por falta de se conhecer toda a perícope desse capítulo.
Então, quando nós olhamos, por exemplo, do capítulo 1, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 13, nós encontramos uma narrativa falando sobre os dias que nós estamos vivendo agora, que são exatamente os dias que precedem a vinda de Jesus, os prenúncios, né, o que nós estamos vivenciando agora, a pandemia, que é, na verdade, uma intensificação das dores de parto que Jesus faz, uma alusão a uma mulher que está com dores de parto e que está próximo a dar à luz. Na medida que as contrações vão ficando mais próximas uma da outra e mais intensas, a proximidade de se dar à luz é maior. Então, o que está acontecendo nesse momento com a pandemia é uma intensificação das dores, de uma metáfora que Jesus se utiliza de uma mulher parturiente, né? Está próxima a dar à luz. A partir do versículo 14, quando diz lá: e será pregado este evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. Esse já é aqui, a Bíblia já está, ela está fazendo aí já, ela está, é uma anacrologia, né? O texto está fora de ordem cronológica, porque já está interpolando para o tempo do milênio, quando será pregado o evangelho do reino pelos 144 mil, para aqueles que nascerem no milênio. Podemos ver isso com mais clareza em Isaías 66, 19, Salmo 22, versos 30 e 31. E aqui no texto que nós acabamos de ler, a partir do versículo 15, esse texto que é também muito, as pessoas dizem que é para os nossos dias, nós já encontramos aqui, a partir do 15 até o 28, a narrativa bíblica, embora seja uma perícope só, todo o capítulo 24, mas a narrativa agora ela já está falando da grande tribulação. E o versículo 15, quando virdes, pois, no lugar santo a abominação desoladora, predita pelo profeta Daniel. Por que Jesus está mencionando o profeta Daniel, que é um profeta apocalíptico? Nós encontramos 4 livros na Bíblia que são apocalípticos. Existem muitas profecias que estão espalhadas por toda a Bíblia, né, nos evangelhos, em toda a Bíblia. Nos livros poéticos também tem passagens que são proféticas. Osés de Paulo, Deus abençoe. Entretanto, os livros apocalípticos são o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, o próprio nome já diz. A palavra Apocalipse, do grego, significa revelação. Nós temos também o livro do profeta Zacarias, que é muito pouco estudado, e o livro do profeta Ezequiel. Inclusive, muitas profecias que são narradas no livro do Apocalipse são paralelos, né? São progressos. Nós chamamos isso de paralelismo progressivo, que se encontra, começa a narrativa no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, e depois é mais intensificado, né? Aparece com mais riqueza de detalhes no livro do Apocalipse. Observando o texto que nós lemos a partir do 15, Jesus está citando o profeta Daniel, porque quando nós lemos o último capítulo do livro do profeta Daniel, que é o capítulo 12, nós encontramos no finalzinho do texto, do capítulo 12, o que Jesus está falando. A abominação desoladora, que Jesus também cita em Daniel 9, né, que é quando ele fará cessar, a Bíblia diz que o anticristo, lá no capítulo 9, quando ele fala das 70 semanas de Daniel, a partir do versículo 27 ali, fala que a abominação desoladora, ela fará cessar o sacrifício, ou seja, se interromperá todo o trabalho que vai ser realizado no templo, né, no templo que vai ser construído na primeira metade da tribulação, porque na primeira metade da tribulação o anticristo ele vem como um homem de paz, um homem com uma falsa paz. Por isso que Paulo diz: quando se ouvir falar em paz e segurança, haverá repentina destruição. Paulo fala isso aos Tessalonicenses. E no capítulo 6 do livro do Apocalipse, esse personagem aparece montado num cavalo branco, que denota a falsa paz. Observem que Jesus, ao falar do profeta Daniel, verso 15 do capítulo 24, quando virdes, pois, no lugar santo a abominação desoladora, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Como eu vou entender? Lendo o capítulo 12 de Daniel, que lança luz nesse texto aqui, que lá fala de 1290 dias,
1.335 dias. Quando eu olho para esse número, 1.290 dias é 30 dias a mais do que a segunda metade da grande tribulação. Porque a Bíblia usa 3 terminologias para trazer uma conotação ou falar sobre a 3 anos e meio. É 42 meses, tempos e metade de um tempo, e também 1.260 dias. No final do capítulo 12 de Daniel, ele fala de 1.290 dias. Se a grande tribulação, metade dela, é um período de 7 anos dividido em 2 metades de 3 anos e meio, 1.260. Logo, 1.290 está sobrando 30. Olhando depois para os outros versículos, quero aqui ler com vocês, se me permitem, no capítulo 12 do livro do profeta Daniel, diz assim, o versículo 11. Aliás, exatamente, versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, olha como esse versículo tem um paralelo com o versículo 15 do capítulo 24 de Mateus. E for tirado e posta a abominação desoladora, que é a própria imagem do anticristo, que vai se assentar dentro do templo em Jerusalém, ostentando ser o próprio Deus. Paulo fala isso também na segunda carta aos Tessalonicenses. Aí ele diz assim, haverá ainda 1.290 dias. Se metade da tribulação é 1.260, tiramos 30. Verso 12. Bem-aventurado o que espera até 1.335 dias. Tu, porém, vai até o fim, está falando para Daniel, porque descansarás e no fim dos dias te levantarás, ou então ressuscitarás, né? Descansar aqui é morrer, para receber a sua herança. Então observem que 1.335 dias menos 1.290, nós vamos encontrar 45 dias. Se nós juntarmos com aqueles 30 que sobra, que eu tirei, dos 1.290 para os 1.260, nós temos um total de 75 dias. O que é esses 75 dias? É exatamente o período que será utilizado entre o final da grande tribulação, da batalha do Armagedon, e a implantação do reino milenar de Cristo, os 1000 anos. Nesse período acontecerá o julgamento do anticristo, o julgamento do falso profeta, porque eles serão os primeiros que vão inaugurar o lago de fogo, que segundo a Bíblia está apagado ainda. Quando você ouvir alguém dizendo assim, tem pessoas no inferno, o inferno é o lago de fogo, né? O Gehenna, do grego, a palavra Gehenna grega. Tem alguém lá, não tem ninguém lá ainda porque está apagado, não foi inaugurado ainda. E eu vou provar isso com um texto bíblico aqui daqui a pouco. Então, evangelista Valdislau, Wagner Galdini, Deus abençoe. Nós percebemos que esses 75 dias ele vai ser utilizado para julgamento do anticristo, julgamento do falso profeta, que são as 2 bestas do capítulo 13 do livro do Apocalipse, julgamento das nações gentílicas, que é narrado em Mateus 25 e Joel capítulo 2, e julgamento do remanescente que vem da grande tribulação da nação de Israel. Como eu sei que o inferno não foi inaugurado ainda? Como eu sei que não existe ninguém lá no inferno ainda? Só a gente olhar um texto aqui, vou ler com vocês. Você que tem sua Bíblia aí pode acompanhar comigo. No livro do profeta Isaías, observem, livro do profeta Isaías, o capítulo 30. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 33, último versículo. Porque uma fogueira está que há muito preparada. Sim, está preparada para o rei. E fez-se profunda e larga. A sua pira é fogo. Você sabe o que é uma pira? É como aquelas piras, aquelas tochas que se acendem na Olimpíada. Né? Quando vai começar a Olimpíada, aquela tocha olímpica. Aí olha o que a Bíblia diz. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acende. Deus vai soprar no momento certo para a inauguração do lago de fogo. Vai acender o lago de fogo com o sopro da sua boca.
para que o anticristo e o falso profeta seja lançado, inaugurando assim o lago de fogo que a Bíblia chama no livro de Apocalipse capítulo 20 de segunda morte. Voltando para o texto do capítulo 24 de Mateus, nós vamos continuar discorrendo lá para a gente ver algumas coisas, alguns detalhes que são interessantes. Observem comigo, versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aqui é o cerco que o anticristo vai fazer contra Jerusalém no momento da batalha do Armagedon, quando ele cercar Israel. Irmãos, se você não está preparado para a vinda de Jesus, se tem alguma coisa te embaraçando aqui nesse mundo ainda, seja o que for, coisa material, coisas seculares, né? Alguma coisa que possa estar fazendo com que você erre o alvo, que você se engaje nas coisas de Deus, corra para os pés de Jesus, corre enquanto é tempo, porque a vinda de Jesus é iminente. Jesus está voltando. A volta de Jesus é iminente. Então eu peço que você reflita nessa palavra. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Verso 17. Quem estiver no telhado, no eirado, não desça para tirar as coisas da sua casa. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque as casas lá em Israel, elas são tudo próximas uma da outra. Você pode ver na TV. E no momento do cerco de uma casa, você consegue saltar para outra e saltar para outra e fugir. Inclusive os sinais são tão abrangentes que hoje já teve terremoto no México, praga de gafanhotos na Argentina, né? Além de toda a pandemia que nós estamos vivendo. Jesus está voltando. Se você ainda não está ciente disso, o que é que falta para que você possa entender plenamente que tudo isso são sinais, as dores estão se intensificando e Jesus está voltando, a sua vinda é próxima. Verso 18. Quem estiver no campo, não volte para trás para apanhar sua capa. É fuga rápida, vai precisar correr. Isso aqui, nesse momento aqui, a igreja já foi arrebatada, irmãos, né? Os dias que a Bíblia diz que eu vou chegar lá, que são abreviados, vocês vão entender o que significa isso. Grave aqueles 75 dias que eu falei, né, do profeta Daniel. Olha aí o irmão João Jacinto, lá da cidade de Acre, Deus abençoe. Abraço a todos aí. Observem comigo, versículo 19. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Por que as grávidas? Muitas pessoas diziam, porque no momento do arrebatamento da igreja, a pessoa está grávida, o que vai acontecer com a criança? Nós sabemos que a criança, eu já expliquei várias vezes, né? Segundo Romanos capítulo 7, ali pelo versículo 9, a criança, existe um dado momento na vida dela que ela está coberta do pecado, porque ela não tem entendimento do pecado, da lei, né? Embora ela tenha a lei natural no coração dela, mas até um momento, por isso que Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, de Deus, né? Então existe um momento, depois vocês leiam, Romanos 7, verso 9, que a criança é inocente, mas quando vem o entendimento, isso aí nós não sabemos que idade tem essa criança, porque Provérbios diz que até a criança se dará a conhecer pelos seus atos. As crianças de hoje, elas estão muito mais entendidas, né? Tem percepção das coisas muito antes do que as crianças de antigamente. Depende muito da formação, do caráter, do meio ambiente que essa criança habita, né? O local que essa criança nasceu, o tipo de informação que ela tem. Mas aqui não está falando ai das grávidas, é porque a mulher grávida ela tem dificuldade de correr. Ai das que amamentam naqueles dias, porque a mulher que amamenta, ela precisa correr com a sua criança de colo. Saudade de vocês também, irmão João Jacinto. Deus abençoe. Um abraço a todos os irmãos aí. Saudade da igreja de Acre. Primeira igreja que eu pastoreei, né? Então, observe. O Otaviano, também um abraço, enviou uma foto aí. Nós temos aqui o versículo 21. 20. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno e nem no sábado. Porque lá em Israel, no inverno, é muito frio. Inclusive costuma nevar em algumas partes do território de Israel. E também teria dificuldade para correr. O sábado é porque o judeu ortodoxo ele guarda o Shabat, né? O 7º dia. E ele não sai de casa, ele não anda além de 800 metros.
Então ele seria uma presa fácil no dia da batalha do Armagedon. Versículo 21. Porque haverá então uma tribulação, uma grande tribulação, paralelo com o livro do Apocalipse, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Olha, agora que nós estamos vivenciando aqui é café pequeno, perto da grande tribulação. É só uma intensificação do princípio das dores. Nos dias da grande tribulação, isso é confirmado também pelo capítulo 12, versículos 1 e 2 do livro do profeta Daniel, haverá um tempo de angústia o qual nunca houve. Vai ser terrível. O que Hitler fez vai ser pequeno, insignificante perto do que o anticristo vai fazer. Então, a Bíblia diz: se aqueles dias não fossem abreviados, versículo 22, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias são esses? Não são os dias de hoje. É os dias da grande tribulação. Tem pessoas que dizem assim, ó, eu vi até um pregador de renome pregando e dizendo que os dias hoje estão sendo abreviados, que está passando muito rápido. As coisas passam muito rápido hoje. Não é como antigamente. É porque os dias estão sendo abreviados. Não é nada disso. Aqui é ao vivo o negócio, irmão. Então vocês vai perdoando aí. Porque não tem... Aqui não tem revestimento acústico. Eu estou em casa, né? No meu escritório aqui. Os irmãos estão vendo até os livros aqui atrás. Então, de vez em quando, os cachorros aqui entram em choque. Eu tenho 2 aqui. E eles acabam entrando em choque, né? E voltando aqui ao raciocínio, nós observamos que os dias que estão sendo abreviados não são os dias de agora. Por que parece que está passando tão rápido? Porque o ser humano ele está fazendo muito mais coisas. Ele conseguiu se envolver em muito mais coisas. Não tem tempo para nada. Tem pessoas que correm dia e noite no celular tentando buscar outras coisas, buscar coisas materiais. E alguns dizem assim, o dia para mim tinha que ser de 30 horas. 24 não dá. Não é os dias de hoje que está sendo abreviado. É porque os homens arrumaram mais coisas para fazer. Se envolveram em mais afazeres. Os dias que serão abreviados é os dias da grande tribulação e é exatamente um total de 75 dias, que é aquele texto que eu mostrei para você de Daniel, fazendo um paralelo com Mateus 24, versículo 15. Então a grande tribulação, ela deveria durar mais 75 dias, mas ela será abreviada em 75 dias, tamanha a intensificação, a intensidade da perseguição, porque o texto está dizendo, versículo 22, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Serão abreviados em 75 dias, por causa daqueles que são eleitos, escolhidos, que estarão no período da grande tribulação, entendendo que a igreja já foi arrebatada nesse tempo. Versículo 23. Se alguém vos disser, eis o Cristo, eis aqui, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão muitos falsos cristos. Além do falso profeta e do anticristo, surgirão também outros falsos cristos, se apresentando como o próprio Cristo. E o anticristo também se apresentará como Cristo, né? É só ler João 5,43, Jesus diz assim, eu vim em nome de meu Pai, e vós não me aceitaste, não me recebeste. Outro virá em seu próprio nome, e a estes vós recebereis. Se referindo ao anticristo. Então ele está dizendo, é um alerta, uma admoestação para aqueles que estiverem na grande tribulação. Não acreditem. Versículo 24. Há de surgir falsos cristos e falsos profetas. Farão grandes sinais, de modo que, se possível, não está dizendo que vai enganar. Se possível, enganaria até os eleitos, até os escolhidos. Eis que de antemão vou tenho dito, Jesus está avisando antecipadamente, né? Aqueles que estiverem na grande tribulação, os judeus, gentios, estão sendo avisados, a palavra de Deus está aqui. E nós, a igreja, temos que esperar o arrebatamento, porque aqui não é o arrebatamento. Aqui está falando da segunda vinda, que é chamada de parousia, quando Jesus vem visível. Versículo 25.
Eis que de antemão vos tenho dito, estou avisando antes, porque ele sempre avisa antecipadamente. E ele está avisando para nós também, que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E será um elemento surpresa, virá como ladrão. Elemento surpresa. 26. Portanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ele está no interior da casa, não acrediteis. Ele está falando para as pessoas do dia da grande tribulação, momento da batalha do Armagedon. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, olha aqui, não pode ser o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento é invisível ao mundo, é secreto. O arrebatamento só os salvos vão ver. Aqui está dizendo, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, porque nós mesmo o relâmpago ele é rápido, mas dá para ver o clarão. Nós olhamos, opa, relampejou, né? Então ele está dizendo, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver, verso 28, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Os abutres são aves de rapinas, porque a Bíblia fala, a Bíblia diz lá em Apocalipse que as aves serão convidadas para participar de um banquete, tamanho número de pessoas que vão morrer, soldados do anticristo que vão ser mortos pelo exército do Senhor Jesus, dos anjos, que virão, né, no momento que Israel estiver cercado no vale de Meguido, lá no vale de Josafá em Jerusalém. Jesus vem para livrar Israel e os soldados vão ser mortos. A Bíblia diz isso em Apocalipse 19, né? Vou ler com vocês aqui, caminhando para o fim já. Apocalipse capítulo 19, observe. Versículos 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava montado nele, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Olha a diferença. Se você olhar para aquele lá do capítulo 6, que é o outro cavaleiro, montado num cavalo branco, você vai perceber que ele tem uma coroa. Alguém lhe deu uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Quer dizer, uma coroa, a palavra coroa lá é Stephanos, que é a coroa de um suposto vencedor, de alguém que saiu para vencer. E aqui, a palavra coroa aqui é diademas, e ele não tem uma só. Ele tem vários diademas, que é coroa de rei. Muito diferente daquela coroa lá do capítulo 6, que alguém deu para aquele cavaleiro. E o cavaleiro do capítulo 6, ele tem um arco, mas não tem flecha. Ele não tem munição na sua arma. Então ele não vai poder vencer a batalha, porque ele tem a arma, mas não tem munição. Agora Jesus tem uma espada aqui, ó, de 2 gumes, né? Uma espada. Versículo 13 diz que ele estava vestido de um manto salpicado de sangue. Esse texto é um paralelo com Isaías 63, quando ele fala que ele pisou o lagar da ira de Deus sozinho, pelo qual se chama, é o verbo de Deus. 14. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. O linho fino tipifica a justiça dos santos. É o exército celestial que vai vir para a batalha do Armagedon. Versículo 15. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir as nações com ela. Ele regerá com vara de ferro as nações. Ele mesmo, olha aqui o paralelo com Isaías 63, é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. No manto e sobre a sua coxa tem um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que ele usa os diademas, que são coroas de rei. Versículo 17. Vi em pé um anjo no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves. Olha por que Mateus 24 diz lá, o texto que nós lemos, onde estiver os cadáveres, ali se juntarão as águias, os abutres, aves de rapina, que se alimentam de carne, né? Então, versículo 17, vi um anjo em pé no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes dos reis, carnes dos comandantes, carnes dos poderosos,
carne dos cavalos, dos que neles montam, e carne de todos os homens, livres, pequenos, escravos, pequenos e grandes. E vi a besta, olha aqui, batalha do Armagedon, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos. São pessoas, né? São pessoas vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava sentado no cavalo. E todas as aves se fartaram com as carnes deles. Perceberam? A batalha do Armagedon, paralelo com Mateus 24, que diz: onde estiver os cadáveres, o cadáver ali se ajuntarão as águias. Mateus 24, versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, as águias. O que significa aves de rapina. E aí, a partir do versículo 29 de Mateus 24, Ana Luísa, Danilo, todos estão assistindo, nós percebemos que a Bíblia vai falar sobre o que vai acontecer depois, né, desse período da grande tribulação, que é a segunda metade da tribulação, né? Logo depois daqueles dias, que aí já é aqui já o ápice, o epílogo, já da grande tribulação, quando acontece a batalha do Armagedon. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências ou poderes do céu serão abalados. A palavra céus aqui, do grego, é urânios. E todos sabem que urânio é a matéria-prima com que se fabrica a bomba atômica. Bomba nuclear. Embora hoje já tenha até ultrapassado, né? Além do urânio, se usa também o plutônio, e já está usando até o hidrogênio, né? Que é uma bomba atômica muito mais potente, muito mais tecnológica, e com poder de destruição muito maior. Mas o que a Bíblia está nos mostrando aqui é o ápice da batalha do Armagedon. Então eu falo aqui já no final dessa live, caminhando para o fim, já estou terminando, né? Na conclusão, dizendo que a vinda de Jesus é próxima. Walter Coelho, Jesus está voltando. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Quem não está preparado? Se você ainda não está preparado, às vezes nós estamos esperando as igrejas voltarem a reabrir, alguma coisa acontecer, aparecer vacina para o coronavírus, aparecer uma medicação que seja eficaz. Entretanto, Jesus está voltando. Pode ser ainda hoje, pode ser na madrugada, no romper da aurora, né? Pode ser a qualquer momento. Nós podemos partir. Jesus virá buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, estaremos para sempre com o Senhor. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração de reflexão. E a Pâmela estará louvando o Senhor com mais um hino. E nós estaremos então orando e ministrando a bênção apostólica. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais uma vez cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvar o Senhor com mais um hino. Irmãos, fiquem em espírito de oração. Glória a Deus. Quero ver sol já cansado brilhar em
primeira estrela nascer. Quando a dor vai tomar o meu sorriso que está se apagando, sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo minha dor vai tirar, vai tirar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minhas noites, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. Glória a Deus. Quero ver o sol já cansado brilhar em um triste entardecer. O primeiro brilho da lua enxergar e a primeira estrela nascer. Quando uma dor vai tomar o meu sorriso que está se apagando, sei que amanhã, quando eu acordar, Jesus Cristo minha dor vai tirar, vai tirar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem de manhã bem cedo. As estrelas podem formar contra minhas noites, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos guardar a palavra no coração, tudo que nós ouvimos. E acho que dá tempo de mais um louvor ainda. Vê se você acha aí o Calvário. E nós vamos estar orando. Mais um louvor só. Glória a Deus. Galileu é melhor, né? Não. Calvário eu não lembro muito bem. Pode ser. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor aqui. Estaremos orando e ministrando a bênção apostólica. Glória a Deus. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. Foi ele mandado para aquele povo e o povo rebelde não recebeu. Este Galileu, tão humilde, manso, profeta Isaías bem assim falou.
que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi um redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Glória a Deus, oremos. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, te louvamos e te magnificamos por esse momento que passamos aqui meditando na tua palavra e te louvando. Que o Senhor continue nos sustentando a tua igreja, o teu povo, em qualquer lugar onde eles estejam. Também livre o teu povo de todo mal, de todo perigo, e nós entregamos todas as nossas ansiedades nas tuas mãos. Que o Senhor nos dê uma noite de paz e de bênção, um bom dia amanhã na tua presença, e que muito breve nós estejamos de novo reunidos na tua casa, adorando e bendizendo o teu nome na beleza da tua santidade. Eu agora apresento também a Emanuele e todos os pedidos de oração que foram aqui declinados, Senhor. O Senhor sabe e conhece. Na tua presciência, que o Senhor possa agora abençoar e resolver todos os problemas e fazer segundo a tua vontade, para a honra e para a glória do teu nome, no nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Todos digam amém. Terminado em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, deixando a todos aí uma boa noite. Até a próxima oportunidade, se o Senhor permitir. Tchau, tchau.